Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Espero que todos estejam bem aí. Bom, nossa última aula chegou finalmente. Espero que vocês tenham um bom proveito. Foram 4 aulas ministradas pela Brenda, em questão de educação financeira. E todo o conteúdo a gente vai estar disponibilizando, tá? Os slides. Eles são mais slides de apoio, mas quem quiser depois estar utilizando do material, e as aulas também, reforçando, elas são colocadas no YouTube, depois que o pessoal do marketing faz a correta edição. E basicamente é isso. Eu quero agradecer a todos que participaram de todas as aulas, ou quem está chegando hoje também, não conseguiu participar das outras, seja bem-vindo. O Distrito Múltiplo fica muito feliz em estar fazendo essa parceria com a Brenda. Foi um intermédio ali que o Taylor com o João realizou junto com a Brenda, e a gente está dando esse trabalho para vocês, essa proposta para vocês estarem aprimorando um pouco mais as habilidades de vocês, o conhecimento, tanto para a vida pessoal como para a vida dentro do movimento. Eu acredito que é muito útil também. Bom, antes de passar para o Taylor e depois para a Brenda, eu só peço para que perguntas, aquele mesmo esquema, vamos deixar um pouco para o fim, como é muito conteúdo hoje, a Brenda sempre responde ao término do treinamento. Vamos fazer 2 sorteios, tá? Na verdade, 3. Então, mandem o nome aqui de vocês no chat, para a gente poder estar colocando na listinha. E a segunda forma de sorteio vocês precisam tirar a foto do treinamento, tudo mais, e marcar tanto o Instagram do Distrito Múltiplo Léo, quanto o Instagram Fale Brenda. É isso, né? O seu usuário, né, Brenda? Isso, Fale Brenda. Fale Brenda. Então, é isso. Taylor. Boa tarde, pessoal. Só desejar aqui um ótimo encontro para todos. Espero que vocês consigam obter todo esse conteúdo que a gente já está no nosso último encontro hoje. Como o Matheus disse, quem perdeu as últimas aulas, o link do YouTube a gente manda mais tarde para vocês no grupo, para vocês acompanharem as últimas aulas. E desejo a todos um bom encontro aí. Brenda, com você. Estou só esperando a furadeira parar de funcionar aqui do meu lado. Parou. Oi, gente, tudo bem? Hoje é uma aula, assim, muito importante. Eu diria que é um divisor de águas, tá? De muita coisa aqui que vocês acabam consumindo na internet. Às vezes as pessoas fazem um desserviço quando se trata de investimentos. E o que eu quero trazer para vocês aqui não é o que vocês vão fazer ou o que vocês deveriam investir, mas eu estou trazendo para vocês o conhecimento, e com esse conhecimento vocês vão entender o que é melhor para o dinheiro de vocês, tá? Como sempre, toda aula tem um começo de frase, e a de hoje é essa daí, que investir deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer, e se você quer adrenalina, salte de paraquedas. Então, aqui nós temos 2 intermédios, né? Ou você é uma pessoa que está investindo pelo curto prazo, no caso seria aí, né, a metáfora de ver a tinta secar, ou uma pessoa que busca o longo prazo, que seria a metáfora de ver a grama crescer, tá? Existe um meio termo para tudo isso? Existe, e eu vou explicar isso para vocês nessa aula. Pode passar, por favor. Bom, óbvio que eu vou me apresentar de novo, porque eu acho que acaba entrando pessoas novas, tá? Eu sou economista, educadora financeira e influenciadora no meu Instagram, eu sou influencer de investimentos e economia, falo abertamente sobre isso, e eu tenho o DNA de querer sempre desmistificar esse mundo e trazer cada vez mais acessibilidade para todo mundo. É isso que o trabalho de educador financeiro faz. Educador financeiro está muito além do que só saber cuidar do dinheiro, né? Aqui a gente faz uma transformação de vidas, que querendo ou não, as finanças, o dinheiro, faz parte da nossa vida e de quem a gente quer se tornar. E de como isso pode potencializar o nosso crescimento pessoal, tá? E, por favor, me marque no Instagram, @falebrenda. Eu adoro estar sempre por lá interagindo com todo mundo e repostando, enfim. Fiquem à vontade para me chamar também depois dessa aula, né? Porque está acabando nossos encontros de sábado e vocês precisam ter vergonha de me chamar. Eu sempre vou estar à disposição. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque vida adulta é essa, mas eu sempre estou lá, tá bom? Pode passar. Antes de tudo, antes de a gente entrar com a imersão de investimentos, o que de fato é o planejamento financeiro? E vocês vão perceber que isso é muito mais simples do que deveria ser, tá? Pode passar, Vá.
Primeiro de tudo, você tem que fazer uma radiografia completa, com detalhamento de todas as suas receitas de despesas. Eu falei muito isso nas últimas aulas. Quem não viu, pode assistir lá no YouTube. Isso é fundamental, tá? Você realmente colocar na ponta do lápis, escrever no papel tudo aquilo que acontece com o seu dinheiro, porque a gente só falando, a gente deixa passar batido uma coisa ou outra. E quando a gente só fala, a gente só escuta, a gente não vê, a gente não visualiza, a gente não memoriza aquilo. Então, quando você escreve, coloca numa planilha, faz algo aí mais didático, por assim dizer, fica muito mais fácil de você entender a sua vida financeira. E planejamento financeiro nada mais é do que o arroz com feijão de todo dia, tá? Fazer uma radiografia de tudo o que acontece com a sua vida financeira, monitorar sempre com total atenção às despesas e cortar gastos supérfluos. O que eu quero dizer com gastos supérfluos? Não quero dizer que é para você parar de viver, entendeu? Não é assim que a banda toca, por assim dizer. Mas, de repente, assim, é um exemplo muito claro que eu sempre dou. Às vezes, por conta da rotina e tudo mais, você tem assinatura de um streamer, né? Que colocou no cartão de crédito todo mês. Só que, por conta de você não estar consumindo e tudo mais, você não está usando mais essa assinatura. Só que, por estar no cartão de crédito, a gente vai pagando fatura todo mês, a gente não vai sentindo esse gasto. Só que, de repente, se você for lá e cortar, fazer esse gasto, né, esse corte. Talvez a sua fatura venha menor no outro mês, ou você consiga ocupar esse valor com uma outra coisa. Então, quando você faz toda essa radiografia da sua vida financeira e realmente coloca na ponta do lápis tudo aquilo que você usa, aquilo lá que você deixou de usar, pode ser que dê uma diferença no seu caixa no final do mês, tá? Isso daí é da assinatura que eu mais trago, assim, porque eu já fui uma pessoa que já assinou Netflix, Disney, Prime, não sei o que, não sei o que, e no final das contas não tinha tempo para assistir nenhum dos três direitos. Então, eu fui lá e fiquei só com a Netflix, que é o que eu mais consumo hoje em dia. Se eu quiser assistir o Prime depois, aí é outros 500. Mas é uma radiografia que eu fiz no meu cartão de crédito, tá? Além de também diversificar as fontes de renda de origem passiva, né? Como aluguéis, investimentos e rendimentos em aplicações. Ok, eu sei que esse terceiro ponto não é a realidade de todas as pessoas, tá? Eu tenho plena ciência disso. Mas quando eu fiz a minha primeira mentoria em 2021, tinha uma aluna minha que ela era professora de educação física, só que ela gostava muito de fazer doces saudáveis para ela mesma. E eu dei a ideia para ela dela pegar no final de semana e fazer vários desses doces e tentar vendê-los ao longo da semana. Porque como ela vai na casa dos alunos, vai na academia, etc., eu dei essa sugestão para ver como que ela se sairia, né? Já que era uma coisa que ela gostava e sempre fazia. E deu certo. Hoje em dia ela abriu uma lojinha de doces fitness. E eu nunca esqueço disso. Foi o relato assim que mais me marcou de todos os alunos que eu já tive na minha vida. E quando a gente fala de diversificar fontes de renda, é você basicamente pensar em como você pode multiplicar o seu talento. Não estou falando aqui que você precisava ter um aluguel ou ter muito dinheiro para poder ganhar bastante com a bolsa, investimentos, etc. Mas às vezes você tem algum talento que você pode utilizá-lo para que consiga ter essa renda passiva, entendeu? Como, por exemplo, que eu diversifico hoje a minha renda. Eu tenho CLT, mas eu também tenho essa minha parte de educadora financeira, que muitas pessoas me pedem para montar planilha. Então, eu faço essa tarefa de montar planilhas. Então, tipo assim, é uma forma que eu encontrei de diversificar a minha renda hoje. E é uma coisa que eu faria em qualquer outra situação que, por assim dizer, que eu acabaria fazendo de graça, por assim dizer, entendeu? Então, eu peguei um talento que eu tenho, uma coisa que eu gosto de fazer, e acabei encontrando uma outra forma de diversificar a minha fonte de renda. Claro, não se encaixe em todo mundo, não faça comparações, cada um é cada um. Mas eu acho muito importante trazer esse viés, porque às vezes você tem alguma coisa encabeçada, mas ainda falta aquela coragem para fazer isso acontecer. Então, é só mesmo uma sugestão, tá? Estipular e cumprir metas para gastos e investimentos mensais com base no que realmente é necessário e sem extravagâncias. Já falei isso novamente em outras aulas, é muito importante a gente definir o quanto a gente quer investir todo mês, guardar, poupar, etc., porque querendo ou não, é um comprometimento que a gente tem com nós mesmos, tá? A gente precisa dessa responsabilidade e dessa rotina de ver o nosso aporte, né, que é nosso investimento todo mês, como uma conta que a gente também está pagando, só que a diferença é que a gente está se pagando.
e manter uma reserva de emergência a qual se possa recorrer em situações imprevistas ou momentos de maior dificuldade econômica. Já falei para vocês sobre a reserva de emergência, eu vou entrar em detalhes com vocês nos próximos slides, mas reserva de emergência é, assim, uma coisa crucial que pelo menos todo mundo deveria ter. Imagina você lá todo mês se dedicando, fazendo investimento, chega uma hora, acontece alguma emergência na sua vida e você não vê outra alternativa a não ser tirar o investimento que você coletou ao longo de tanto tempo. Se você tivesse montado uma reserva de emergência antes, poderia tirar esse dinheiro para ser utilizado nessa emergência e não ter tirado o próprio investimento. Isso é uma coisa que acontece sempre, tá? Pode passar, Má. Para mergulharmos no universo dos investimentos, precisamos refletir. Nossa, gente, hoje está passando moto aqui a rodo, hein? Desculpa pelo barulho, de verdade. Só que eu tenho que deixar a porta aberta para ver uma luz aqui. Esse post eu montei ano passado, porque assim, acho que todo mundo, por mais leigo que seja, todo mundo já viu o jornal falar, nossa, a bolsa caiu não sei quanto, e um desespero, e meu Deus do céu. Só que assim, quando você entra para esse mundo de investimentos, vocês têm que entender que a gente está suscetível a risco, tá? Isso vai acontecer em qualquer situação, seja ela poupança, seja ela renda fixa, seja ela renda variável. A diferença é que serão níveis de riscos diferentes, ok? Esse post eu comparei aí a bolsa com um sorvete, né? Coisas que derretem, os dois derretem. Na pandemia, a gente viu a nossa bolsa brasileira, que é o desempenho de empresas brasileiras que abrem capital para serem negociadas nessa bolsa, tá? Imagina que a gente tem a Bolsa de Valores do Brasil aqui, o Bradesco, ele vai lá a fim de pegar mais capital, né? Estou dando exemplo do banco. O Bradesco vai lá a fim de pegar mais capital para o próprio banco, ele abre um capital nessa bolsa para que receba investidores. Esses investidores é eu, você, o fulano, que vai lá compra uma ação dessa empresa. Quando você está comprando uma ação dessa empresa, essa empresa que abriu o capital, ela vai estar ganhando, né, ali o incentivo de vocês. Por isso que quando alguém investe na bolsa de valores, se torna um acionista dessa companhia. Mas assim, a gente vive no Brasil, a gente vive em situações econômicas aí muito complexas. Uma hora ou outra pode acontecer da bolsa, da economia ter um desempenho muito ruim. E assim, ações da bolsa de valores nada mais são do que empresas. Então, se a economia do Brasil está ruim, essas empresas vão ter um desempenho um pouco mais ruim. Então, pode ser que as ações dessa bolsa caia. Esperar a moto barulhenta passar. Pode ser que as ações dessa bolsa caia, tá? É comum bolsa de valores cair, é comum ação de empresas desvalorizarem. Então, essas duas coisas derretem. Só que a única coisa que você deveria se importar de derreter é só o sorvete. Porque a bolsa de valores é algo que faz esse caminho aqui, ó. Ele sobe, sobe, desce. E o que você, como investidor, precisa entender? Vocês têm que aproveitarem sempre as melhores oportunidades. A gente tem sempre que identificar qual é o melhor preço, ou a melhor hora de entrar e sair de um ativo, tá? Porque se ela cair hoje, pode ser que ela volte a subir amanhã. E essa é a graça do mercado de renda variável. Obviamente, não existe só esse tipo de investimento, mas eu queria só trazer esse post que eu havia feito para vocês, né? Eu fiz no meu Instagram há um tempo. Pode passar. Vamos falar sobre reserva de emergência, que é o ponto base para começar a investir, como eu já havia dito várias vezes, tá? Pode passar. Aqui eu trouxe um exemplo na prática para vocês entenderem. Lembra que em uma das aulas eu falei para vocês que uma pessoa que é CLT ali, ela tem uma certa contribuição, então se ela sair vai ter um seguro-desemprego, etc. Então a gente pode calcular uma reserva de emergência para essa pessoa de 6 meses, porque eu acredito que em torno de 6 a 8 meses a pessoa ela vai conseguir se realocar para o mercado de trabalho. Só que uma pessoa que é autônoma, que o trabalho depende exclusivamente dela, não tem uma renda fixa, é importante que essa pessoa tenha pelo menos, ao menos, né, uma reserva de emergência de 12 meses, porque às vezes pode acontecer algum acidente, ela ficar um tempo hospitalizada e não conseguir se recuperar a tempo. Então é muito importante a gente entender quais são os nossos níveis salariais, entendeu? Aqui eu trouxe 2 exemplos de pessoas que têm uma renda mensal e despesas essenciais. É exatamente esse tipo de listãozinha que eu quero que vocês façam com vocês.
Coloquem exatamente tudo aquilo que acontece na vida de vocês, financeira, em um papel, para que vocês saibam exatamente calcular isso todo mês. E aí, as despesas essenciais do Pedro ficou em 1.590, colocando aí em 6 meses, ele precisa ao menos ter uma reserva de emergência de R$ 9.500. Mesma coisa a Ana, que tem uma despesa essenciais de 5.500. Colocando aí no cálculo de 6 meses, ela precisa ao menos ter R$ 33 mil de reserva de emergência. Ai, meu Deus, Brenda, não tenho como acumular tudo isso de dinheiro. Ok, eu entendo. Eu também, eu já compartilhei com vocês em outras aulas que quando eu fiz a minha reserva de emergência, eu usei só por 2 a 3 meses. Eu não cheguei a usar de 6, porque eu nem tinha juntado 6 meses. Porque, querendo ou não, é um caminho. E quando você quer investir e montar reserva de emergência, você tem que separar 2 aportes para fazer todo mês. Mas aqui eu só estou trazendo para vocês uma importância da gente pelo menos ter uma gordura financeira. Porque se um pneu do carro estourar, se der algum problema no carro, se a gente precisar comprar uma medicação, problemas pequenos, né? Uma emergência pequena, não uma emergência de ficar sem trabalho. A gente vai ter de onde tirar e não tirar do investimento. E é isso a principal lição que eu quero trazer para vocês. Não estou falando para vocês montarem um montante de 10, 15 mil reais, que a gente sabe que isso é fora da realidade. Mas para pequenas emergências, né? Querendo ou não, hoje em dia o medicamento não é menos que 100 reais, entendeu? Então a gente precisa ter uma gordurinha financeira para que não impacte tanto os nossos investimentos, nem o nosso salário fixo todo mês, ok? Pode passar, Mar. Como você deve criar uma reserva de emergência? Arroz com feijão, como eu venho trazendo para vocês já faz um tempo. A gente tem que organizar as nossas contas. Não adianta querer guardar dinheiro se está tudo uma bagunça e vocês não sabem para que está sendo direcionado o seu dinheiro. E principalmente definir uma meta de valor para poupar todo mês, tá? É muito importante que você siga sempre esse valor todo mês. Então, é muito importante que vocês peguem uma média. Nem sempre um valor alto e nem sempre um valor baixo, mas um valor que está no meio disso. Porque quando se trata de reserva de emergência, a gente precisa ter ainda mais uma autodisciplina de colocar pelo menos todo o valor em todo mês iguais, tá? Porque a gente está falando de uma emergência que pode acontecer. Então, imagina se você se planeja para ter, no final de 12 meses, um valor, aí como você foi colocando valores distintos, meio bagunçados no decorrer dos meses, chega lá e você não tem o valor que precisava para essa emergência. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de disciplina aqui quando se trata em montar uma reserva de emergência. Pode passar, por favor. Qual é o melhor investimento para reserva de emergência? Já expliquei para vocês que reserva de emergência só serve para uma emergência, tá? É uma forma de investimento, mas ela tem como principal viés emergência. Então, a gente está buscando um investimento que apertou a barriga, vou lá, tiro do investimento e o dinheiro já vem para mim. Para isso, a gente precisa ter um produto de investimento que tenha muita segurança, que tenha liquidez. Liquidez é a facilidade de transformar um ativo em dinheiro e uma baixa volatilidade. O que vocês já sabem aqui brevemente, vocês acham que dá para colocar reserva de emergência em ações, por exemplo? Não. Ações é um produto extremamente volátil. Quando a gente está falando de reserva de emergência, tem que ser uma coisa que oscile extremamente pouco ao dia e que tenha uma alta liquidez. Ações, a gente não tem uma alta liquidez, a gente não consegue tirar ações a hora que a gente quer, porque muitas vezes essas ações acabam caindo e está com preço menor do qual a gente comprou. Então, a gente está no negativo e isso não seria uma reserva de emergência. Então, o que seria a melhor opção para colocar uma reserva de emergência? Tesouro direto, né, que é uma forma de investir no governo, e a gente sabe que o governo dar calote é uma coisa extremamente difícil de acontecer, é um produto que tem essa segurança. Liquidez, porque o Tesouro Direto ele é um produto fácil de ser liquidado, principalmente quando tem atrelado a Selic, que é a taxa mãe da economia, que eu já expliquei para vocês algumas vezes, e é uma baixa volatilidade, porque é um produto de renda fixa. É um produto ali que você está colocando e você está emprestando dinheiro para o governo vai te devolver, mas é uma coisa que não sai disso. Não é um produto que sofre, né, com várias oscilações de várias questões econômicas. O mesmo vale para fundos de investimento com prazo de resgate curtos e taxa zero, como o Trend DI Simples. Eu vou explicar o que é isso. Fundo de investimento com prazo de resgate curto é aquele fundo de investimento
que você vê lá quando você vai investir D mais 0 ou D mais 1. O que isso significa? Que o tempo de liquidação, a facilidade de transformar esse ativo em dinheiro, é 1 dia mais 0. No caso, já é debitado na conta no mesmo dia o dinheiro. Ou D mais 1, que é o dia mais 1, que demora mais 1 dia para que o dinheiro esteja na conta. Esse tipo de aplicação é uma coisa que traz segurança, porque também está atrelado à Selic, né, ao CDI, e geralmente esses produtos têm taxa zero. O que seria a taxa zero? Não é cobrado nenhuma taxa, nenhuma tarifa, não é cobrado nenhum imposto, porque, convenhamos, não é algo inteligente a gente pagar, né, para deixar num produto que a gente vai ter que tirar a qualquer momento. Não faz sentido a gente pagar por isso. Então, produtos com taxa zero, que sejam atrelados ao... Esse DI aí, gente, é CDI, tá? O DI é CDI, só que no mundo dos investimentos ele é só DI. CDI é a taxa Selic. Então, investimentos que têm o CDI, ou, de repente, esses fundos de investimento que mais futuramente eu vou explicar melhor como que ele funciona, ele realmente tem esse principal objetivo de ser a nossa reserva de emergência. E não se assustem com esse nome, Trend, DI, Simples, é o nome do produto, tá? É uma coisa extremamente gourmetizada. Então, assim, a gente pode chamar esse produto de fundos de investimento com liquidez imediata. Fica muito mais fácil, tá? E outra alternativa também é o CDB, com liquidez diária e rendimento de mais por cento do CDI. 100% do CDI hoje rende mais ou menos 10,40. Por quê? Porque CDI é a taxa Selic. Então, ele vai render 100% dessa taxa. A taxa Selic hoje está 10,50, aí com uma diferença aí que dá, né, por conta de algumas coisas, ele vai render um pouquinho a menos, que seria 10,40. E o CDB, Certificado de Depósito Bancário, nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para alguma instituição financeira. Essa instituição financeira vai utilizar esse dinheiro, só que ele tem o viés de liquidez diária. Você pode fazer o resgate a qualquer momento, sempre que precisar. Porque esses produtos, ele tem como principal objetivo isso, montar a sua reserva de emergência. Tá bom? Ficou claro para vocês? Só mandem uma joinha para ver se não ficou muito aqui, economia muito difícil de entender. Obrigada, gente. Fiquei preocupada. Não se assustem, assim, se aparecer um nome muito fora da curva, assim, eu vou trazer para vocês o que é. É que realmente no mundo dos investimentos é muito Brasil com inglês e, enfim, é uma coisa meio maluca, mas nada mais é do que o arroz com feijão, isso daqui, tá bom? Pode passar, por favor. Algum de vocês imaginam por que eu coloquei ovos na palavra diversificação? Não? Ninguém sabe? Beleza. Vamos falar de diversificação de carteira, como que a gente consegue montar isso, tá? Por que eu coloquei ovos? Vocês já ouviram aquele ditado, nunca coloque os mesmos ovos numa mesma cesta? Porque se essa cesta quebrar, vai quebrar todos os seus ovos? E é exatamente isso a lição que a diversificação de um investimento traz. A gente nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta, assim como a gente nunca deve investir o nosso dinheiro em um único produto. Porque se esse produto cair, desestabilizar, ficar horrível, a gente vai ter aí um furo na nossa vida financeira, querendo ou não. Então, a diversificação de carteira serve exatamente para isso, para que a gente invista em produtos variados de forma inteligente e também dê uma mitigada nos riscos, tá? E como eu havia dito, todo investimento tem risco, até mesmo a poupança tem risco, tá? Só que aqui, como eu estou mergulhando de fato no mundo dos investimentos, eu precisava trazer isso para vocês. Pode passar, por favor. Quais são os benefícios de fazer uma diversificação de carteira? Aumenta a segurança, né? Porque, como eu disse, exemplo assim, eu acho que eu já expliquei em alguma das aulas para vocês. Pensa que o mundo dos investimentos é uma gangorra. De um lado, a gente tem uma renda fixa, do outro, a gente tem a renda variável. Se por acaso a renda fixa volta a subir, o que significa? Significa que a taxa Selic está alta, que a inflação está alta. E quando tudo fica um pouco mais caro e a gente entra no modelo restritivo, o crédito não fica tão acessível. Então, as empresas, que são ações no mundo da renda variável, vão ter uma dificuldade financeira em poder se manter. Com isso, ela tende a desvalorizar. Então, essa gangorra ficou assim, certo?
Só que se você tem um pouquinho dos dois, você está pegando um pouco do risco que você sofreu aqui na renda variável e está transformando em algo bom para a renda fixa. Assim como se a renda fixa cai, por conta da taxa Selic e a inflação diminuir, e a gente entrar no modelo mais expansionista, onde o crédito fica mais acessível, as empresas, que são renda variável, vão ter uma maior acessibilidade ao crédito e vai ter uma alta demanda de dinheiro na nossa economia. Com isso, as empresas vão poder se valorizar um pouquinho mais em questões financeiras. Então, agora a nossa gangorra ficou assim. Então, os produtos de renda fixa deu uma caída no quesito rentabilidade, mas, em compensação, os produtos de renda variável subiram. E é assim que a gente monta uma gangorra. É sempre muito importante a gente ter as duas pontas investidas, para que a gente consiga trabalhar esses diferentes cenários, tá? Eu sei que, às vezes, investir em renda variável pode ser muito mais legal, interessante, do que investir em renda fixa, mas a gente tem que olhar como um todo, tá? Porque o Brasil, ele tem a maior taxa real do mundo. Aqui, produtos de renda fixa vão ser sempre uma boa ideia. Então, por que a gente não pega uma coisa que já vem do nosso Brasil e não coloca na nossa carteira? Renda fixa é extremamente importante para que a gente consiga manter sempre essa gangorra, não diria equilibrada, porque nunca a gente vai ganhar nas duas pontas, mas que a gente mantenha sempre essa gangorra compensando uma das partes, tá? Então, é esse o viés de diversificar os seus investimentos. Assim como aumentar a possibilidade de lucros, né? Quando você vai montando um capital maior, você tem a oportunidade de investir em mais coisas, você está aumentando cada vez mais seus lucros, porque você está colocando em diversos produtos, você está colocando em diversas empresas na bolsa, em diversas rentabilidades de renda fixa, e assim vai indo. E, novamente, a gente nunca deve colocar todos os ovos numa mesma cesta, tá? Pode passar. Então, só para reforçar, a gente vai ter, diversificando os investimentos, mais segurança, mais chances de sucesso, mais equilíbrio e principalmente mais oportunidade, tá? É isso que a gente precisa trabalhar numa carteira, quando a gente quer, de fato, construir um investimento e não investir por graça. Que eu costumo dizer isso, porque tem muitas pessoas que já chegaram em mim e falaram assim, Brenda, nossa, que legal investir, tenho muita curiosidade, vou comprar aqui uma ação para ver como que é. Cara, eu sei que às vezes pode parecer uma coisa muito legal falar que você virou acionista de uma empresa, mas investir está muito além disso, sabe? Estamos falando aí de uma possibilidade de multiplicar o seu patrimônio, de proteger o seu dinheiro da inflação. A gente nunca deve fazer um investimento sem sentido, tá? Porque isso vai virar 0 a 0, você vai ficar frustrado e vai começar a falar mal disso. É uma pirâmide que sempre acontece. Então, quando a gente pensa numa carteira, a gente monta uma estratégia. E eu não estou falando nem de forma profissional, tá? Você não precisa ser um especialista para ter uma boa carteira de investimentos. Hoje em dia, se vocês buscarem no Google casas de análise, se quiser eu posso mandar para vocês, a XP tem uma, o Itaú tem outra, o Bradesco tem uma, o seu próprio banco consegue fazer isso por você, sabe? Investir realmente com pessoas que entendam, você vai ter uma maior oportunidade, maior chance de sucesso do que aquela pessoa que está investindo puramente por graça. E assim, gente, não precisa ser uma pessoa especialista como eu para poder investir de forma inteligente, tá? Porque como eu já havia trazido em outras aulas, a gente tem hoje meios tecnológicos, tá? A gente tem a tecnologia ao nosso favor. Mas é claro, você tem que saber onde procurar. Eu prefiro muito mais procurar um Itaú na vida, uma outra corretora na vida, do que procurar o Joãozinho que está pagando o cafezinho dele operando na bolsa. A gente sabe que não é assim que acontece. Então, a gente tem que procurar essas pessoas que realmente a gente sabe que são verídicas, que vão te dar um tapa na cara, mas vão te dar a sabedoria por trás disso. Tá bom? Pode passar, por favor. O que é uma carteira de investimentos? Forma muito sucinta, tá? É onde você vai guardar seus investimentos. Acabou, pode passar, Matheus, tô brincando. Carteira de investimentos nada mais é do que você pegar o seu dinheirinho que você quer investir, separar um pouquinho reserva de emergência, outro pouquinho em renda fixa, outro pouquinho, bem pouquinho mesmo, em renda variável. Se você é uma pessoa que acabou de sair da poupança. Então, você montou sua carteira.
Ah, mas uma pessoa aí que já investe, já faz um tempo, já tem uma certa aptidão ao risco, já sabe como funciona. Um pouquinho em reserva de emergência, um pouquinho em renda variável e outro pouquinho em renda fixa. São diferentes perfis. Lembra que nas outras aulas eu trouxe para vocês sobre o perfil de investidor? É exatamente isso que eu preciso que vocês trabalhem quando o assunto é investir. Se identifique no meio desse mundo dos investimentos. O quanto você está propenso ao risco, qual o seu horizonte de investimento, qual o nível que você quer poupar todo mês. É assim que se monta uma carteira de investimentos, tá? Não é na base do desespero, e sim autoconhecimento. Pode passar, Má. Trazendo para vocês alguns indicadores econômicos que impactam o mundo dos investimentos, por questão de curiosidade mesmo, estudo, tá? Isso daí vocês vão ver diariamente nas notícias, diariamente na televisão, e eu queria que vocês tivessem um pouquinho desse conhecimento. A gente tem o PIB, que é o nosso Produto Interno Bruto, é tudo que é produzido dentro de um país. Eu vou explicar tudo de forma muito desmistificada, tá, gente? Não vou ficar dando detalhes. O quanto de arroz foi produzido em 6 meses? O quanto que o nosso país produziu em soja, por exemplo? Tudo isso é um indicador do PIB. Ele é fundamental para que a gente entenda o nível de crescimento econômico e de produção dentro do nosso país. Se a gente está tendo uma balança positiva ou negativa. O outro é o IPCA, que nada mais é do que inflação. É um nome muito chique para inflação, mas isso daí é um indicador de inflação. Então, todas as vezes que vocês verem algum investimento, não sei o quê, renda fixa IPCA mais 8, o que isso significa? Que esse produto de renda fixa vai estar rendendo o valor da inflação mais 8%, ou mais 5%, depende muito do que tem disponível no produto, tá? E sim, tem como vocês investirem em inflação, tá? Por que é inteligente investir em inflação? Nossa, o caminhão do lixo está passando aqui agora, galera. Você está escutando? Dá para escutar? Não? Então tá bom, então. Ok. Tá caoticidade estava aqui no apartamento, gente. Socorro. E sim, tem como vocês investirem em inflação, tá? Por que é inteligente investir em inflação? Gente, por que a gente não vai investir em uma coisa que desvaloriza o nosso dinheiro? Literalmente, a gente vai dormir com o inimigo, entendeu? Uma coisa super inteligente de se fazer. E existem hoje uma forma de você investir nesse produto, tá? E esse produto sempre vai render o valor da inflação atual, mais alguma coisa, ou apenas a inflação. Brenda, mas e se a inflação subir? O que vai acontecer com o meu valor que eu investi? Ele vai acompanhar a rentabilidade da inflação. A mesma coisa, se a inflação cair, ele também vai acompanhar. Esse produto, ele quase nunca fica no negativo, tá? É um produto de renda fixa mega popular, todo mundo usa, e é muito inteligente. Eu adoro investir em PCA. A nossa outra taxa, indicador econômico, é a Selic, que eu já falei 1 milhão de vezes para vocês, que é a taxa mãe da economia. Ela é inimiguinha do IPCA, que uma bate de frente com a outra. A Selic ela é a principal ferramenta, né, do nosso governo para retardar o aumento da inflação. E é uma taxa mãe que se baseia em todas, que as outras taxas sempre vão se basear nela, tá? A Selic é uma taxa, um indicador econômico mega popular, a maioria dos investimentos são atrelados a ela. O IGPM é um indicador de consumo, tá? Do quanto o preço das coisas, por exemplo, dentro do varejo, subiram e impactou o consumidor final. É uma coisa que vocês sempre vão ver no Jornal Nacional, tá? Porque passa toda noite falando disso. Mas é o quanto teve um aumento de preço dos produtos, o quanto isso está impactando o consumidor final, que somos nós, meros mortais, e é um indicador muito importante porque ele também tem uma ligação muito fundamental com a inflação, tá? O dólar, nosso dolinha, que é a moeda mais forte do mundo e a mais influente, então ela também entra como um indicador econômico de extrema importância, porque tem como hoje vocês investirem lá fora, né, com o real mesmo, com o próprio real, vocês investirem lá fora. Muitas corretoras fazem esse tipo de investimento. Queria trazer para vocês, se puderem, dar uma olhada como funciona a influência do dólar dentro dos investimentos. É algo de extrema importância mesmo que você não vai investir. E a taxa CDI, que é praticamente a mesma coisa que a Selic, só que a Selic é um indicador e a taxa é o que vai acompanhar esse indicador, tá bom? Pode passar, Matheus, por favor. Acho que o Matheus está falando telefone. Obrigada.
eu queria trazer uma curiosidade para vocês, que eu juro que a gente vai entrar realmente na parte de investimento, tá? Quem aí já ouviu falar, me dá um joinha quem já ouviu falar da crise de 1929. Vamos ver como que tá a aula de história de vocês. Ai, opa, tampei minha câmera, gente, desculpa. Legal. Gente, a crise de 1929, ela foi, tipo assim, o auge de todas as crises que a gente já teve, tá? Porque, assim, foi quando a Bolsa Americana, né, que é o Wall Street Crash, que a gente chama, quebrou, as ações desvalorizaram muito, 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 muito. E muitas pessoas, assim, cometeram suicídio por conta de tudo que aconteceu com a Bolsa, porque as pessoas começaram a perder dinheiro enlouquecidamente, tá? E o que aconteceu mais ou menos com essa crise? Basicamente, a gente teve uma crise de superprodução em 1929 e a economia do país não estava aguentando isso, tá? Porque pensa que as empresas começaram a produzir enloucamente, e empresas, novamente, são ações na bolsa, só que o país estava passando por uma crise econômica muito grande, tá? O que seria essa crise econômica? As pessoas estavam vivendo meios sociais muito pobres, por assim dizer. As pessoas não tinham dinheiro para comprar e para consumir tudo isso que as empresas estavam fazendo na época. Então, a gente entrou numa divergência econômica muito grande em 1929. Então, as empresas estavam produzindo, mas não estavam tendo nenhum retorno financeiro. E com isso, as ações dessas empresas passaram a cair dia após dia. Foi a maior crise de bolsa que nós já tivemos. Ai, meu Deus, não vou investir por causa disso. Gente, foi há 100 anos atrás, vamos superar. Tem coisa na vida que a gente supera. Só que essa crise de 1929 foi muito bom para o setor econômico, para nós que somos formados em economia, porque foi lá que surgiu a macroeconomia, tá? Ela surgiu a partir da Grande Depressão de 1929, que é quando se percebeu os limites do livre mercado para se alcançar a máxima eficiência e o equilíbrio, tal como estipulado pela microeconomia. Então, essa grande crise que a gente teve em 1929 surgiu a macroeconomia como forma de prevenir para que isso não aconteça mais. Na macroeconomia, a gente estuda justamente isso, o quanto que as empresas estão produzindo e o quanto a população pode comprar, para que novamente não aconteça igual aconteceu das empresas produzirem muito e a população não ter dinheiro para poder consumir isso e as empresas entrarem em crise de falência. Então, nessa crise da Bolsa, a gente teve o surgimento da macroeconomia, que hoje é refletido muito sobre isso, e é por isso que a gente nunca mais se ouviu falar em nenhuma grande crise econômica igual teve há quase 100 anos atrás. Pode passar, por favor. Agora sim, vamos falar de investimento. Tá todo mundo com o papel e caneta na mão, gente, porque agora é misericórdia. Agora vocês vão ter, ó, uma aulona de investimento. Aqui eu estou trazendo os mais populares, tá? Mas vocês tendo essa plena base, vocês já vão conseguir, assim, entender mais 50% do que é o investimento. Vamos começar com títulos de tesouro direto, né? Que nada mais é do que uma modalidade de investimento em títulos públicos, que é quando a gente empresta dinheiro para o governo, né? Quando você compra um título, o investidor ele está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, que nada mais é do que o governo, e recebe juros em troca disso, tá? Esses títulos de tesouro direto são títulos de renda fixa, como eu já havia dito, então são investimentos que dão uma rentabilidade já pré-definida. Você já vai ter mais ou menos uma noção do quanto você vai receber em troca desse empréstimo que você está fazendo, né, para o governo. Por isso que é um produto de extrema segurança, por assim dizer, um produto seguro. Porque além de você estar emprestando para o governo, a chance de calote está sendo menor, você já tem uma noção do quanto que isso vai te render de juros ao final desse empréstimo, tá? A gente tem ações, que eu já expliquei para vocês, que uma empresa vai lá, procura uma bolsa de valores, abre capital para essa bolsa, a fim de conseguir investidores, pessoas que estão colocando dinheiro, acreditando na supervalorização dessa empresa, e esse dinheiro entra para a empresa como forma de incentivo para que haja melhorias para ela, etc, etc.
E essas pessoas que investiram nessas ações, o que elas vão ganhar? Elas vão ganhar com a diferença disso. Se o Marcos vai lá, comprou a ação a R$10, e depois de 2 anos a ação subiu para 30, o Marcos está ganhando R$20 por ação. Então, é dessa forma que o Marcos está sendo recompensado. E investimento em ações nada mais é do que você investir em empresas que estão a fim de expandir, né, o seu quadro societário, para que tenha uma maior aquisição de dinheiro para poder financiar as coisas que acontecem lá dentro, e em troca disso, elas tentam manter um bom desempenho na bolsa para que você sempre ganhe com essa variação. Existem empresas que pagam dividendos, por exemplo, que a cada 6 meses paga uma parcela de dividendos como forma de incentivo e etc. Ações, o que é o problema das ações? Ações é um produto que tem extremo risco, tá? É um produto, assim, que eu já vi em época de pandemia, a ação cair mais de 10, 12%, tá? Porque, de repente, saiu um balanço lá da empresa, as pessoas não ficaram felizes com o resultado da empresa e todo mundo tirou o dinheiro da empresa e a ação despencou drasticamente. Ou até mesmo fofoca, gente. Se o CEO de uma empresa traiu fulana com não sei o quê, gente, isso causa um risco de imagem muito grande. As pessoas tiram dinheiro da empresa. E o ato de tirar dinheiro da empresa, a ação começa a cair, tá? Foi mais ou menos o que aconteceu em 1929. Então, assim, ação é um produto que não tem liquidez, tá? É um produto que você pode operar e vender no mesmo dia, como você já deve ter visto aí, vários traders fazendo. Só que, assim, para você operar ações, ser um day trader, né, que é quem faz a operação de compra e venda de ações no mesmo dia, você tem que entrar no timer certo da ação. Porque quando a bolsa abre às 10h15, já tem um preço dessas ações pré-definidos pelo mercado no pré-mercado que a gente chama. Então, vamos supor que a ação da Petrobras está abrindo a 10. Você vai acompanhar esses gráficos e com esses gráficos vocês vão entender o caminho que essa ação vai tomar ao longo do dia. Ai, Brenda, mas tem alguma fórmula mágica de eu saber? Não, é toda uma previsão. Por isso que é um mercado extremamente perigoso, por assim dizer, colocando em essas palavras mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com essa ação até 5 horas da tarde. Ai, Brenda, mas como que esses traders sabem o que estão fazendo, gente? É um estudo, assim, muito grande de análise gráfica. Eu já estudei análise gráfica, ainda prefiro análise fundamentalista, que é estudando realmente o balanço patrimonial da empresa e não os gráficos. Mas quando você pega para estudar análise gráfica, vocês têm que ter um autoconhecimento dos gráficos que estão sendo formados e as linhas temporais que esses gráficos estão levando, tá? Então, operar na bolsa de valores, ser trader, não é brincadeirinha. Não é igual esses caras que postam que estão tomando um café e vão pagar o café com essa operação. Não é assim que acontece. Eu tenho amigos que são traders mesmo, eles vivem disso. Eles trabalham no mínimo aí umas 10 horas sentados na frente do computador. Porque ser trader é uma profissão, tá? Mas você também pode investir nas ações viabilizando o longo prazo, que é mais o meu perfil, tá? Eu tenho ações que eu só quero tirar daqui 5 a 8 anos. Mas eu fiz antes uma análise fundamentalista. O que seria uma análise fundamentalista? Eu peguei todo o balanço patrimonial da empresa, eu entendi qual que era o setor da empresa, eu entendi por que essa empresa pode valorizar no decorrer dos anos. Se eu pegar uma empresa focada em gás, vamos melhor ainda, se eu pegar uma empresa focada no sistema ESG, que a gente chama, né, que é Sistema de Sustentabilidade Econômica, uma empresa que está produzindo muita energia através dos ventos, é uma pauta que está ganhando muita força. As pessoas estão focando nesses meios mais sustentáveis. Então, eu imagino que eu vou ganhar muito com a valorização dessa empresa no longo prazo. Mas eu sei que aqui é onde eu estou agora, aqui é onde eu quero chegar. Entre esses dois, vai acontecer muito isso daqui, ó. E eu tenho que ter um estômago muito forte para conseguir aguentar com isso e ter principalmente resiliência e saber que a minha carteira pode desempenhar bem. Então, ações é uma coisa extremamente complexa para quem não tem estômago para investir nela, tá? É um produto, assim, que exige uma certa resiliência, existe um certo conhecimento, é um dos poucos produtos que eu posso falar para você, a gente precisa entender antes de investir, tá?
Porque eu já vi muitas pessoas entrarem em depressão, em desespero por conta de estar perdendo dinheiro com ações, porque não era do perfil dela. E lembra que uma das palestras eu falei para vocês que às vezes o produto está lá, mas nem sempre é o produto para nós? É exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Estou falando de ações porque eu quero, de uma vez por todas, trazer o conhecimento verídico. Não quero que vocês vão lá e aprendam com o Joãozinho depois uma coisa totalmente errônea do que é. Mas nem sempre ele vai se encaixar com os seus objetivos, tá bom? A gente tem os ETFs, que assim, as ações a gente está investindo numa única empresa. O ETF é um meio da gente investir na bolsa como um todo. Então, em vez de você investir em uma única empresa da nossa bolsa de valores, que é a B3, tem como você investir na B3 toda. Então, você não vai pegar só uma ação da Petrobras, uma ação do Itaú, uma ação do Bradesco. Você vai pegar todas as ações que estão nessa bolsa. E isso é chamado de Exchange Traded Funds. Nada mais é do que você investir numa bolsa completa, tá? Ai, Brenda, mas por que eu faria isso? Porque daí você vai estar aumentando sua possibilidade de lucro, pegando várias empresas de diferente setor, que podem acabar se equilibrando entre si e garantindo aí uma valorização. A gente tem futuros e derivativos, que é um mercado extremamente complexo também, mais complexo do que ações, mas eu quero trazer isso para vocês como forma de conhecimento, tá? No mercado futuro, a gente tem muita questão do agro, soja, o arroba de boi, o milho, o ouro. A gente tem muitas essas commodities no mercado futuro, tá? E os derivativos nada mais é do que um produto que está derivando das ações. Então, você vai pegar uma ação e você vai repartir ela em vários pedaços. Isso daí é um derivativo. Em vez de estar investindo na ação completa, você está investindo num pedacinho dessa ação. Difícil, eu sei. Não vou ficar entrando em detalhes sobre isso, porque é assim, exige uma aula só explicando sobre futuros e derivativos. Mas, de forma muito bem resumida, o mercado futuro ele engloba contratos de derivativos que usam o preço atual com base na liquidação futura. Vocês querem uma explicação muito fácil? Vamos lá. Vamos supor que o Arthur está vendendo um ingresso para o Rock in Rio a 5 mil reais. Aí o Matheus vai lá e fala, pô, Arthur, daqui 3 meses eu tô mó afim de comprar esse ingresso, mas eu não sei se vai valer a pena. Eu não sei se compensa eu comprar por 5 mil reais seu ingresso. Aí o Arthur lança uma proposta para o Matheus. Fala assim, Matheus, o festival vai começar às 5 horas da tarde. Você tem até esse dia, a partir de hoje, às 5h30 da tarde, para decidir se você vai querer ir ou não. Ou seja, o Arthur está dando a chance para o Matheus de esperar a data e ter meia hora a mais ainda do horário que começou o festival, para ele poder decidir se ele vai querer ou não ir e pagar os 5 mil reais. Só que o Arthur lança também um acordo. Fala assim, Matheus, só pela chance de você conseguir ter essa oportunidade de comprar esse ingresso daqui 3 meses no mesmo valor que eu estou vendendo hoje, você pelo menos precisa me dar 10% de entrada agora. O que foi isso? Foi o mercado futuro. O Arthur e o Matheus fizeram um acordo entre ambas as partes do Matheus comprar algo no futuro valendo o mesmo preço que está agora. Só que para o Matheus poder ter esse direito de comprar algo no futuro pelo mesmo preço que está agora, ele teve que dar o valor de entrada. Então, o Matheus está garantindo o direito dele de compra, dando esse valor de entrada, e o Arthur está recebendo o dinheiro dele de compra, de venda, garantindo que talvez o Matheus possa furar. Então, isso foi um acordo entre as partes, que a gente chama dentro do mercado de futuros e derivativos. As pessoas fazem isso com soja, arroba de boi, milho, é uma coisa muito complexa, mas de forma muito bem resumida, é assim que funciona o mercado futuros. Fundos de investimento nada mais é do que uma grande bolsa mesmo, onde as pessoas... fundos de investimento nada mais é do que um condomínio, nada mais é do que um condomínio de um prédio, onde vai existir vários moradores, e esses moradores têm que decidir as coisas através de assembleias, né? Assim como no prédio que você deve morar, tem um síndico que organiza tudo, nos fundos de investimento existe um administrador, existe uma pessoa que vai estar sendo responsável pelo dinheiro de todo mundo que está entrando nesse fundo de investimento e vai estar passando para essa galera toda que está colocando dinheiro no fundo de investimento as propostas de melhorias
daquele prédio, só que em vez disso, né, na parte de investimentos, e vocês vão estar ali apenas fazendo os pagamentos, né, recorrentes. E dentro desse fundo vai ter um administrador, vai ter um analista, vai ter o cara que só faz a parte de imposto de renda. O fundo de investimento nada mais é do que um prédio muito bem organizado, onde as pessoas entram a fim de terem lucros, só que nem elas não vão tomar a decisão de nada, tá? Existem vários tipos de fundos de investimento. Existe fundos de investimento aí apenas para as pessoas politicamente expostas. Existe fundo de investimento aí, o mínimo, né, de ter pessoas de um fundo de investimento são 3 e o máximo são 50 pessoas. É um produto, assim, que você encontra de forma muito fácil na sua plataforma de corretora, tá? Igual eu te falei que a reserva de emergência, fundo Trend Day Simples, é um fundo de investimento. É um fundo de investimento que tem como base sempre entregar aquela rentabilidade, que a gente chama de um fundo muito passivo, né? Porque ele serve para ser uma reserva de emergência. Mas existem fundos de investimento que querem superar o indicador que eles estão se baseando. Então, são fundos de investimento mais alavancados, exigem um valor a mais de aporte. E assim a gente vai tomando forma desses tipos de investimento. Fundo imobiliário é o meu queridinho, tá? O que eu mais gosto. Então, peraí, gente, estou validado. Fundo imobiliário, a gente sempre tem todo aquele Natal, aquele tiozão que gosta de falar que comprou um terreno. Só que no fundo imobiliário tem como você comprar um imóvel, só que de uma forma digital, uma forma não física, tá? O fundo imobiliário nada mais é do que você investir em uma parte desse imóvel, e esse imóvel, em troca de você estar colocando dinheiro nele, vai te pagar dividendos todos os meses, né? Existem, por exemplo, assim, fundos imobiliários de shopping, que tem como você investir nos tijolinhos desse shopping, e em troca disso você vai ganhar aí dividendos. Os dividendos podem variar de centavos até reais, tá? Mas assim, não é tipo R$50, tá, gente? Os dividendos aí, o que eu ganho hoje, tem um que me paga 80 centavos por cota, né? Então eu tenho um número X de cota e eu ganho 80 centavos em cima de cada um. Aí eu pego esse valor que eu tô ganhando e eu compro mais um fundo. Aí esse outro fundo vai juntar com esse fundo que eu já estava ganhando e vai aumentar mais 80 centavos. E assim a gente vai formando nossa bola de neve em relação a fundos imobiliários, tá? É uma forma de você investir sem precisar comprar um imóvel. Você está investindo em algo, você está investindo em um imóvel por meio digital. O multimercado não tem muito segredo sobre ele. Ele é um produto, como o próprio nome já diz, ele é um multimercado, é uma sacola cheia de produtos. Sabe quando você vai no mercado e com um único carrinho você bota várias coisas ali? Então, multimercado é isso, é um produto específico para quem quer diversificar sem sair do lugar, por assim dizer, tá? Porque ele é um produto que abrange desde um pouquinho de renda fixa, até um pouquinho de renda variável, até um pouquinho de mercado internacional. Ele é um produto variado, permite que você assuma diferentes riscos, mas sempre um mitigando o outro. E o mesmo vale não. E por último, o certificado de depósito bancário, que eu já expliquei para vocês como funciona, que nada mais é do que você emprestar dinheiro para uma instituição financeira e essa instituição financeira ela vai te devolver com os juros que foi acordado, tá? É um produto assim que você tem garantia aí de 250 mil por CPF caso haja algum problema. Eu emprestei dinheiro para um banco, o banco quebrou. Eu emprestei 50 mil. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, vai te acobertar desse prejuízo, tá? Isso aí é um produto único e exclusivo para esses produtos de renda fixa. Os outros tipos de produtos que eu expliquei até agora não tem o FGC. Então, para quem está investindo nesse produto de renda fixa CDB, ele tem essa cobertura de 250 mil por CPF. Gente, ficou claro isso daqui para vocês? Ficou muito complexo? Eu consegui trazer alguma coisa aqui para vocês, algum entendimento desses investimentos? Reajam para mim, por favor. Vocês já tinham ouvido falar desses investimentos? Sim? Show. Assim, gente, desculpa se ficou confuso. Vocês podem me mandar no WhatsApp depois, Brenda, explica de novo sobre o fundo imobiliário. Pô, eu vou explicar, tá? Mas aqui eu tô tentando ser o mais sucinta possível, só que é muito difícil, porque, assim, são produtos coisas que a gente não tem na escola,
E isso daqui é uma coisa que eu demorei, gente, sem brincadeira nenhuma, para eu ter pleno conhecimento como eu tenho hoje, demorou 3 anos da minha vida isso daqui, para eu entender futuros e derivativos, gente, eu ficava maluca porque eu não entendia como funcionava. Me sentia uma burra porque eu não entendia. Então, assim, eu não espero que vocês saiam daqui sabendo, tá? Então, tudo bem vocês não entenderem sobre isso daqui que eu tô explicando, mas ao menos eu quero que vocês tenham esse primeiro contato, porque esse primeiro contato vai gerar curiosidade e futuramente pode ser que alguma coisa que vocês estão vendo aqui vão te ajudar em alguma tomada de decisão para fazer um investimento, tá bom? Pode passar, por favor. Agora sim, vamos falar de renda fixa. Eu vou destacar só 2 produtos, tá? Para que a gente consiga ter uma aula mais proveitosa, que é a renda fixa e renda variável. Lembrando que renda fixa e renda variável abrange vários produtos, tá? Mas de forma muito bem resumida. O que é a renda fixa? A renda fixa você está emprestando dinheiro para alguém. Lembra o caso do banco? Você está emprestando dinheiro para o banco, está emprestando dinheiro para o governo? Renda fixa você está emprestando dinheiro para alguém. Os emissores de títulos de renda fixa podem ser bancos, empresas ou o próprio governo. Ai, Brenda, como assim empresa? Existem muitas empresas que emitem títulos de dívida, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é uma debenture, mas empresas também podem emitir, né, fazer essa emissão de títulos de renda fixa, você pode investir nelas, mas os principais que eu gostaria que vocês focassem é bancos e governo. São investimentos que também estão sujeitos ao risco, né, tanto de crédito quanto de mercado. Como eu havia dito, não existe nenhum produto 100% livre de risco. Só que no caso da renda fixa é um pouquinho menor. O que é esse risco de crédito? Foi o caso que eu dei anteriormente, caso o banco quebre e você não consiga ter esse retorno desse investimento. Só que daí a gente tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma medida protetiva dos investidores, para que pelo menos você tenha aí 250 mil, né, até 250 mil aí reembolsado para você, tá? E o principal rendimento da renda fixa é o CDI, a Selic e a TR. CDI a gente já conheceu, que é, né, a taxa que está se baseando na Selic, que é a Selic, e TR é um rendimento que tem basicamente 0,00001% de rentabilidade. É um produto aí que faz muito tempo que ele não é atualizado, então ele não tem um rendimento tão bom. Ai, Brenda, mas que produto que está vinculado à TR? Poupança. A poupança vai render 0,6% ao mês mais TR, totalizando 7% ao ano, tá? Pode passar, por favor. Quais são os tipos de remuneração da renda fixa? A gente tem papéis pré-fixados, a gente tem papéis pós-fixados e a gente tem papéis híbridos. O que são papéis pré-fixados? Tudo que vocês forem ver do mundo dos investimentos, vocês podem ler o próprio nome, assim, porque ele já dá um bom caminho sobre como funciona. O papel pré-fixado, você nada mais está fazendo do que está pré-fixando o valor no momento em que você está investindo nesse produto. Então, você já está acordando que no final desse contrato você vai ganhar 2%. É uma coisa que já está pré-definida no momento que você está investindo. O pós-fixado é uma coisa que você está investindo, mas você não sabe o quanto você vai ganhar no final, porque ele é pós-fixado. Ele vai oscilando no decorrer do tempo até o final desse investimento. Então, pode ser que no final você ganhe 5, 3, 8, 10, 6%. É uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, porque esse produto tende a oscilar. É um produto de renda fixa que vai estar acompanhando a oscilação da taxa. Lembra o caso do IPCA que eu falei? Se a inflação subir ou cair, você sempre vai estar ganhando, porque seja ela na alta ou na queda, sempre vai estar acompanhando aí o indicador da inflação, o IPCA. O mesmo vale para esses produtos de renda fixa pós-fixados. Mas, para quem está em dúvida ainda, não sabe o que fazer, existem modelos híbridos, tá? Que nada mais é do que a junção do pré e do pós. Você vai ter aí um pouquinho pré-fixado, só que a outra metade você não vai saber o que vai acontecer. Mas pelo menos uma parte você está garantindo que você vai saber a rentabilidade no final dessa aplicação, tá?
Os papéis híbridos é muito recomendado por analistas para aqueles que querem investir no longo prazo, tá? É um produto muito importante para o longo prazo. Não queira investir no papel híbrido buscando apenas 6 meses, 1 ano. Esse papel híbrido ele é fundamental para o longo prazo, porque vocês concordam que uma parte vocês pré-fixaram e a outra parte vocês não sabem o que vão acontecer? E toda vez que algo na economia acontece, seja ajuste de inflação, ajuste da taxa Selic, tem pelo menos aí um delay de 6 meses a 12 para poder acontecer, tá? Então, é isso. Pode ir, por favor, pode passar. A renda variável nada mais é do que um retorno imprevisível no momento do investimento, como eu falei para vocês. A ação pode subir 10 e cair 10. É uma coisa que a gente não faz ideia do que pode acontecer. Para quem aplica em papéis de renda variável, já quem aplica em papéis de renda variável, em alguma medida, entra no capital do emissor. Cada um deles tem características próprias de risco e liquidez. A principal vantagem de investir em renda variável é a possibilidade de obter um retorno maior do que a renda fixa. Eu acho que a parte de renda variável está muito bem clara para vocês, porque eu falei muito sobre ações. O que eu gostaria muito que vocês soubessem. É interessante investir em ações, sim, desde que você tenha uma alta aplicação em renda fixa, tá? É muito importante você, mesmo sendo uma pessoa conservadora, ter um pouquinho de renda variável, por causa daquela gangorra que eu expliquei para vocês. Mas se vocês ultrapassarem o limite que vocês mesmos estão prontos, quando se trata de risco, vocês vão se frustrar. Porque a renda variável é uma coisa assim, que te quebra no meio se você não tem estômago e simplesmente você aplica um alto valor nisso, tá? É muito bom renda variável, porque você vai estar diversificando o seu portfólio, vai investir em várias empresas, vai estar ganhando um retorno muito maior do que a renda fixa, só que ele sofre muitos riscos. Risco de liquidez, risco de mercado, risco de economia, risco de câmbio, risco não sei o quê. Então, você tem que ter plena ciência do que você está fazendo quando se trata de investir em um produto de renda variável, tá? Pode passar, por favor. E aqui são um dos principais produtos de renda variável. Ações, que eu já expliquei, fundos imobiliários, ETFs, né, que é investir na bolsa de valores como um todo, opções, que eu já expliquei, que é a mesma coisa do derivativos, câmbio, que você pode investir lá fora, ganhando a variação do dólar, futuros, que foi aquele caso lá do Arthur e do Matheus querer comprar o ingresso, então é você acordar entre as partes um valor presente para um valor futuro, comprando um valor presente. Loucura, eu sei, mas é um mercado muito interessante também. Fundos de investimento, como já expliquei, e as criptomoedas. Criptomoedas é um assunto, assim, extremamente delicado, porque ainda gera muito tabu em cima disso. A Brenda, de 2018, tinha pavor de escutar o nome criptomoeda, só que hoje eu entendo a importância das criptos, tá? Que ela está trazendo uma certa liberdade para o nosso mercado e principalmente está trazendo uma certa variedade, tá? Criptomoedas, assim como qualquer produto de renda variável, não é para qualquer pessoa. É uma coisa que não tem lastro, você pode tomar um calote, você pode sofrer com a oscilação, só que futuramente, quando estiver pronto e quando isso estiver um pouquinho mais regulamentado no nosso mercado de capitais, é um produto que tende a ser uma boa ponte para que você consiga diversificar os seus investimentos cada vez mais, tá? Pode passar, por favor. Para finalizar, eu queria só trazer esse gráfico para vocês. Para quem não sabe, hoje, o Brasil ele só tem uma única bolsa de valores, que é o AB3, Brasil Bolsa Balcão, e o índice da nossa bolsa de valores é chamado de Índice Bovespa, IBOV, tá? Então, se algum de vocês já me acompanham no Instagram, já viram fazendo fechamento de mercado e falando IBOV, IBOV. É esse gráficozinho aí. E essa semana, o nosso índice da Bolsa de Valores subiu mais de 130 mil pontos. Isso é um novo recorde, tá? Porque há muito tempo a nossa Bolsa não subia, então quer dizer que as empresas estão tendo melhor desempenho, apesar dos pesares da questão econômica. E na pandemia, vocês pensem que eu vi esse número aí em 60 mil pontos, que é uma pontuação extremamente baixa, tá? Que a gente viu várias empresas falirem por conta da pandemia e hoje a nossa bolsa se recuperou em questão de 4 anos. Então, para quem tiver curiosidade, é só jogar Ibovespa no Google, que vocês vão ter bastante informação sobre como funciona a nossa bolsa. E pode passar, Mar. E para finalizar,
investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, é uma frase do Benjamin Franklin. Eu queria só finalizar com essa frase. Desculpa se hoje teve muito conteúdo complexo, mas eu avisei que hoje seria, assim, uma aula extremamente longa e com muito conteúdo, porque é impossível eu passar uma coisa de investimento e só falar do básico. Vocês estão aqui hoje por algum propósito. Vocês deixaram sábado de vocês para fazer, sei lá, outra coisa, para estarem aqui comigo. Então, eu queria entregar o melhor conteúdo de investimentos que eu pude entregar para vocês, tá? Tem muita coisa que eu poupei de falar, porque eu acho que ainda não cabe a vocês entender. Vocês estão ainda no começo da aprendizagem de vocês sobre investimento e educação financeira, mas devagar as coisas vão fazendo sentido, eu prometo isso para vocês. Para mim, demorou muito tempo fazer sentido, muita coisa, juro por Deus. Quando eu entrei, assim, em 2018, a trabalhar no mercado, eu entrava todo dia para ver esse gráfico que eu deixei para vocês, e eu não entendia nada do que estava acontecendo. Não entendia como aquilo oscilava, como aquilo não oscilava, eu não entendia nada, mas eu todo dia eu fui me esforçando para poder entender cada vez mais, e assim que eu fui construindo minha base de conhecimento. E hoje vocês não estão sozinhos nessa, vocês têm eu aqui, que 4 aulas a gente fez tudo aqui para poder te ensinar, eu fiz tudo para poder ensinar vocês, e vocês podem contar comigo sempre, tá? Vocês não estão sozinhos nessa caminhada, e eu queria muito agradecer por esses sábados, e espero que a aula de hoje tenha sido tudo o que vocês estavam esperando há muito tempo. E é isso, gente. Obrigada. Alguém manda alguma coisa aqui. Ai, obrigada, que eu quero abrir aqui. Vamos ver. O que nós temos? Gente, eu tô meio rouca. Nossa Senhora. Deixa eu ver se alguém mandou. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, tá? Que eu já vou responder. Obrigada, Lu. Pode, manda aí. Uhum. LCI e LCA são produtos de renda fixa, tá? O FGC, Fundo Garantidor de Crédito, é um produto exclusivo para produtos de renda fixa. Então, ele vai cobertar até 250 mil por CPF. Então, se você perdeu mais do que isso no produto de renda fixa, ele só vai cobertar até esse teto, tá? O restante você não vai ter de volta. Tá? É, sim. É 250 mil por CPF, não por produto de investimento, tá? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? É muito complexo essa parte de ações. Se vocês quiserem, pode perguntar, gente. O momento é esse. Pergunta de ação, mercado futuro, tô aqui. Tirem suas dúvidas de como investe em bolsa de valores, podem falar. Manda ver, Arthur. O que você está achando dessa questão do Japão? Não sei se você está sabendo, né? Provavelmente você deve estar ciente. Do Japão, o pessoal está retirando os investimentos de lá, por causa que lá eles aumentaram a taxa, né, de investimento, a taxa de empréstimo, né, lá. E antigamente o pessoal sempre utilizou lá como uma base para pegar dinheiro emprestado e investir em outros mercados, né? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Como que você vê isso aí? Até pela questão do nosso país também, que acaba sofrendo quando isso ocorre em outros países. Posso dar minha honesta opinião? Isso daí está muito maior do que deveria ser, tá? É uma coisa assim que é um ciclo natural do mercado. O Japão ele tem uma economia forte,
né? Agora ele está se juntando com outros países, está indo contra os Estados Unidos. E assim, é normal que o mercado passe por esses ciclos, tá? É normal. O mercado ele vai se desestabilizar uma hora, isso precisava acontecer, tanto que no dia que aconteceu essa coisa no Japão, eu já estava acompanhando a abertura do dia seguinte, estava louca aqui em casa vendo. Só que depois de muito tempo vendo e conversando com alguns amigos meus economistas, isso nada mais é do que um comportamento natural do mercado, de reajuste mesmo, sabe? Porque às vezes os produtos, às vezes os meios de empréstimo estão tão superfaturados, tão cheios de gente, que a gente precisa encontrar uma medida para que isso desinflame, né? Então o mercado ele vai passar por ciclos ruins, ciclos bons, e o que está passando agora com o Japão só é uma forma de desinflamar o mercado deles para poder trazer mais oportunidades no futuro. Em relação ao Brasil, o Brasil ele sempre vai sofrer em diversas pontas, seja no Japão, seja com os Estados Unidos, tá? Só que com a aliança, né, e tudo que está acontecendo, eu acho que isso não vai interferir aqui no nosso Brasil, porque o Brasil está mostrando bastante resiliente, até mesmo na questão do dólar. Dólar subindo o tempo todo, a bolsa está ali mantendo firme e forte. Então, acho que o nosso Brasil está chegando num nível de desempenho na bolsa muito bom, tá? Isso está mostrando cada vez mais que o nosso real está começando a ganhar uma certa força, né? Afinal, tem 30 anos, a gente não pode esperar muita coisa. Então, eu estou bastante, assim, esperançosa em relação à nossa bolsa brasileira, apesar de achar que ela está mais alta do que ela deveria estar, não concordo com esse patamar dela. E acredito que esse ciclo de reajuste do Japão é totalmente necessário e logo vai se estabilizar, trazendo cada vez mais oportunidades. Tá bom? Perfeito. Só mais uma dúvida aqui, a questão das criptomoedas, o que você acha sobre isso? Você acha que realmente é uma reserva? Você acha que... O que Reserva você não. acha sobre isso? Reserva não. Não uma Criptomoeda não é reserva, mas eu digo reserva, pela não é questão do gordura futuro, né? financeira. Reserva de emergência a gente tem que ver como gordura financeira, né? Uma coisa que a gente pode tirar a qualquer momento. Criptomoeda eu vejo como uma forma de diversificar as nossas aplicações e trazer, talvez, uma maior possibilidade de ganhos, tá? Eu acho interessante, assim, de 100% você investir 5% em cripto, sabe? Um pequeno valor. Porque a gente vê que, assim, as criptomoedas têm uma certa habilidade em poder se valorizar ao longo do tempo. É um ciclo natural que acontece no moeda de cripto há muito tempo e não é recente. Então, assim, se você separar um pequeno valor em busca de uma maior rentabilidade e também uma forma de diversificar para um produto diferente do que bolsa brasileira, bolsa americana, produto de renda fixa, pode ser que ela converse com esses outros produtos e some numa rentabilidade maior, tá? Criptomoeda não é um produto de reserva. Criptomoeda é um produto para você ganhar com a valorização no longo prazo. Não dá para você querer comprar uma criptomoeda e querer vender amanhã. Então, é um produto que você tem que carregar aí por pelo menos 10 anos da sua vida. Você concorda? Concordo. É porque a reserva que eu quis dizer era nesse sentido, tipo assim, para o futuro, não era na reserva de emergência que está Tá querendo bom. dizer. Eu falei errado. Fiquei desesperada. Eu falei, será que eu falei uma coisa errada? Não, tá certo. Tá Obrigado. bom. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida? Brenda, pode falar de novo sobre o pós-fixado e pré-fixado? Achei bem complexo. Tá, Beatriz. Pré-fixado, como o próprio nome já diz, você está pré-fixando a rentabilidade desse produto de renda fixa que você vai ter no final. Por exemplo, vou investir num produto de renda fixa que o pré-fixado dele é 7. Você sabe que, a partir do momento que você colocar esse dinheiro, seja aí um prazo de 2 anos, você vai ganhar 7% em cima desse produto pré-fixado. O pós-fixado, você não tem essa pré-definição no momento, tá? Você não tem essa pré-definição no momento. Ele vai acompanhar a taxa. Então, se você colocar num pós-fixado de IPCA, você sabe que o IPCA, que é a inflação, ela pode subir e ela pode cair. Então, você vai chegar ao longo desses 2 anos não sabendo exatamente a taxa que você vai receber de retorno, mas sabendo o tipo de produto que você está aplicando. Então, se você aplicar no IPCA e, de repente, no momento que você aplicar na inflação, ela está 7, chegar no final dos 2 anos, ela está 5, você vai ganhar 5% sobre esse investimento. Essa é a diferença de pré e pós. Uma, você está pré-fixando, né, o valor de rentabilidade, né, de que você vai ganhar de juros. O outro, você vai estar acompanhando a taxa e você não sabe exatamente quanto você vai ganhar no final.
mas você nunca perde, tá? É um produto que, assim, dificilmente você vai ficar negativa com ele. Não sei quem pediu dicas para o primeiro investimento. Quem que pediu? Quem que foi? Eu não consigo abrir o chat, gente. Ninguém me manda nada aqui. Foi a Bianca. A Bianca pediu. Bianca, eu não posso, não sei, assim, tudo depende. Eu não sei se você estava nas outras aulas, mas eu falei sobre perfil de investidor, entendeu? Eu falei sobre os objetivos, horizonte, eu falei sobre tudo isso. Não posso te dar uma dica para você, sendo que eu não te conheço, não sei o horizonte de investimentos, não sei sua aversão ao risco, não sei se você já tem algum contato com investimento ou não, entendeu? Eu acho que o primeiro passo de tudo é você focar em montar uma gordura financeira, que é a reserva de emergência. Aí sim, ir buscando outros investimentos no decorrer do tempo. Inclusive, na segunda aula de poupança e investimentos, se você puder dar uma assistida depois, a gente falou muito sobre isso. Sobre como a gente pode identificar no decorrer do tempo que a gente está ali montando nossa reserva de emergência, se a gente está ficando mais propenso ou menos propenso ao risco, tá? Então, assim, Bianca, não é por maldade, mas eu não posso te falar uma coisa que eu não sei como você é, tá? Porque como a gente viu a aula aqui, existem N produtos de investimento, é muita coisa. Eu não consigo te passar uma coisa e falar, Bianca, isso daqui é para você, tó. Sabe? Primeiro você tem que fazer esse autoconhecimento, como eu trouxe nas aulas, entender seu perfil investidor, entender o valor que você quer investir todo mês, montar uma reserva de emergência, e aí sim a gente ir trabalhando os investimentos de forma coerente com o seu horizonte de investimentos, tá? O Léo levantou a mão? Obrigada, Bianca. Mas pode me chamar no WhatsApp que a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Quem levantou a mão? Alguma outra pergunta? Oi, eu levantei. Boa tarde, eu sou o Júlio. Oi. Eu tenho uma dúvida sobre forma de investir para uma aposentadoria futura. Eu já vi que no Tesouro Direto tem aquela opção do Renda Mais, que é um plano bem extenso, que para 20, 30 anos, 40 anos no futuro, começar a receber um valor fixo de salário. Isso é uma boa em termos, sei lá, se eu tivesse investindo esse mesmo dinheiro em outra renda, também fixa, teria um retorno melhor, maior? Quando a gente fala de investir para aposentadoria, uma coisa um pouquinho complexa. Porque primeiro a gente tem que pensar que você é CLT, você não é, você vai ter já o INSS, que isso não é suficiente, que é o INSS. Beleza, mas querendo ou não, você vai ter aí, trazendo para o agora, R$ 1.400 garantido. Existem produtos de previdência complementar privada, tá? Que é o PGBL e o VGBL. O PGBL, ele tributa totalmente na fonte e o VGBL, ele não tributa totalmente na fonte. Ambos são produtos para complementar o INSS. Então, assim, você pré-definindo o valor que você quer aplicar todo mês, viabilizando isso e o seu horizonte, pode ser uma boa alternativa. Só como eu já vi muito acontecer. Às vezes, para nós jovens, não compensa a gente aplicar num PGBL uma VGBL na vida, sendo que a gente tem o incrível mundo da renda variável e da renda fixa. Sim, esses investimentos podem se tornar nossa aposentadoria no futuro. Se a gente fizer uma boa carteira de renda fixa com renda variável, a renda variável vai acabar trazendo dividendos e retorno que a gente pode ficar reaplicando ao longo dos anos. Então, chegando aí numa certa idade, a gente já vai ter um bom capital acumulado por conta disso. A previdência complementar é interessantíssima. Eu tenho, por conta de trabalhar em banco, então eles já fazem lá para mim. Só que, assim, pode ser que outros produtos podem trazer um retorno muito mais interessante no horizonte de 15 a 20 anos, que seria o tempo de aposentadoria, do que investir justamente em previdência complementar, tá? Eu já vi um antigo sócio meu, falar que uma moça de 25 anos procurou ele para investir em previdência. Ele foi lá e montou uma carteira de renda variável com renda fixa para ela, tá? Então, no horizonte de 20 anos, ela vai ganhar muito mais retorno do que ela teria com essa previdência complementar privada. Então, a gente tem que tirar um pouco da cabeça e sair um pouquinho da caixa sobre previdência, sabe? Previdência, beleza, tá ali, existe social, existe a complementar privada. Só que por que a gente não utiliza outros meios para poder acumular patrimônio?
A renda variável, como eu trouxe no começo da frase, eu falei ali que você tem duas escolhas, você vê a tinta secar ou você vê a grama crescer. Eu escolho sempre ver a grama crescer, porque eu sei que daqui 10, 15 anos, o meu capital que está sendo acumulado desde já vai estar o dobro do que eu ganharia com uma previdência, por exemplo. Então, assim, como que é o seu nome? Desculpa. Júlio. Então, assim, Júlio, eu vou dar uma resposta extremamente economista para você, cara. Depende. Depende, assim, do que você está buscando para sua aposentadoria, se você já tem algum CLT para poder te dar um respaldo, se você já tem algum capital investido ou para ser investido, se você prefere realmente previdência complementar ou se você prefere viabilizar e acumular lucros por longo prazo, tá? Mas eu espero que eu tenha te trazido uma ideia nova sobre previdência, que muitas pessoas não sabem, tá? Obrigado. Imagina. Mais alguém? Não? Ó, qualquer coisa estarei disponível no meu WhatsApp. Só não respondo hoje, como sempre, mas amanhã eu já estarei respondendo. Ninguém tem mais dúvida? Não? Matheus, quer falar do sorteio? O Theo quer falar alguma coisa antes? Só pra saber. Só ligar a câmera aqui, gente. Deixa eu abrir. Só gostaria de agradecer a participação de todos que ficaram com a gente aqui até o fim. Foram 4 sábados aí direto, voltado sobre essa parte de educação financeira. É um tema que a gente queria abordar bem já tem um tempo que a gente estava pensando em trazer esse conteúdo pro pessoal do Léo, o pessoal de fora, os convidados que estão aqui presentes, companheiros leões, trazer essa informação, um conteúdo bem abrangente. Gostaria de agradecer aqui em nome do Distrito Múltiplo ALC, a Brenda, pela sua disponibilidade de estar com a gente esses 4 sábados. Ela parou a vida dela durante a semana para poder estar trazendo esse conteúdo para a gente, está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube. Gostaria de agradecer, Brenda, imensamente todo esse conteúdo que você trouxe para a gente mastigado, uma coisa que você trouxe para a gente de uma forma muito mais básica, né? Trouxe de uma forma básica, mas a gente conseguindo pegar todo o conteúdo de uma forma positiva. Gostaria, então, de nome do Distrito Múltiplo, agradecer imensamente por tudo que você fez com a gente. Já fica outros projetos aí para frente, a gente vai conversar para futuros projetos. Acho que o pessoal do Léo amou você, então só tenho a agradecer você por tudo. Obrigada, gente. Estou sempre à disposição e foi uma honra estar aqui. Realizei um sonho de poder palestrar para alguma ONG. E, cara, nada melhor do que falar sobre educação financeira, que é o tema que eu luto todos os dias para que todo mundo tenha. Uma honra estar aqui, de verdade. Agradeço muito.